todos, sou muito feliz aqui com vocês para nossa próxima aula. E antes da gente começar a falar sobre o tema dessa aula, eu gostaria de saber de vocês se vocês já estão com o caderno de vocês de baralho cigano, se já separaram um material só para isso, porque ter este caderno e levar a sério os exercícios é uma forma de comprometimento com o conhecimento. Então, quando você se compromete mesmo a fazer um curso e faz esse curso seguindo os passos de quem está orientando, com certeza o seu aproveitamento é muito maior do que simplesmente ir escutando as aulas, assistindo às vezes até de forma rápida para pular para a próxima, como se isso fosse agilizar alguma coisa. Não vai. O processo para ter qualidade, ele tem que ter os passos e tem que ter entrega e a confiança. Então, se você confia em mim, eu acho que sim, por isso você está aqui. Eu espero que você já esteja com o seu caderno e que você já tenha feito, ou se não fez, até para essa aula, volta e você vai fazer em uma página o breve relato da sua vida, como que você foi se sentindo atraída por essas questões de oráculo, o seu encontro com o baralho cigano, como foi. Depois você vai dedicar uma página para falar sobre os seus pensamentos, associações, sentimentos em relação à aula de origem do baralho cigano, origem do povo cigano. E ali, colocando mesmo, às vezes, preconceitos que você tinha e que hoje já estão mais arejados, já estão se transformando, e para que a gente possa seguir um processo de iniciação e de autoconhecimento, que é o principal. É muito maravilhoso usar oráculo, mas a parte mais maravilhosa é a transformação que causa no oraculista, né? Além de ajudar o outro. Se você não fez nada, para agora essa aula, volta, faz tudo bonitinho e depois vem para essa aula dos 4 elementos da natureza. Hoje nós vamos conversar sobre os 4 elementos da natureza tão famosos, tão citados e tão utilizados em várias formas de conhecimento. Nós temos a presença dos 4 elementos dentro do tarô tradicional, das 78 cartas, dentro da astrologia, dentro da alquimia, dentro da magia natural e também muito presentes em toda a egrégora, a energia que se estrutura para fazer uma leitura de baralho cigano, né? Muitas vezes as cartas elas se relacionam a um ou outro elemento. Isso a gente vai ver quando falar das cartas e isso vai deixar mais claro também. Além disso, é muito importante que a gente entenda a pessoa que chega pra gente como uma pessoa que tem esses 4 elementos vibrando nela, no seu modo de ser, na sua maneira de se relacionar, na sua maneira de trabalhar, enfim, em todos os aspectos da vida dela. E o que é mais comum, é natural. Para quem está encarnado, está com esses 4 elementos não harmonizados. Geralmente existe um excesso muito grande de um elemento e a falta de outro. E isso é o próprio estímulo para que a gente vá em busca do que falta e equilíbrio que tem em excesso. Mas vocês já vão entender isso rapidinho. Nós temos os 4 elementos que são terra, fogo, água e ar. Os 4 elementos estão relacionados a tudo que existe no universo, a tudo e a nós mesmos. Tanto de forma física, que a gente possa perceber, né? Apesar de que o ar é invisível, mas a gente percebe aí o movimento, como na constituição das coisas, né? Da energia das coisas. Tudo é constituído pela energia desses 4 elementos. Eles estão presentes em tudo na natureza, na constituição das coisas, na constituição de vocês, de mim, de tudo que tem na natureza. Então vamos olhar um de cada vez para entender que características traz, que potencial que traz e o cuidado com o desequilíbrio desse elemento. Agora nós vamos falar do fogo, que é esse elemento que causa um encantamento muito grande, que tem um magnetismo absurdo. Então o fogo mesmo aqui, que a gente pode ver, né? Ele tem a capacidade de agregar pessoas em volta de uma fogueira, isso é muito gostoso. Quando a gente acende uma vela, a sensação de conexão é muito grande. A admiração pelo fogo é uma constante
E não é à toa, porque o fogo tem muito magnetismo. A energia do fogo traz muito magnetismo, traz muito brilho, ele vibra a coragem, ele vibra os desejos do espírito e as ações. Tudo que está relacionado ao fogo, e pessoas que têm muito fogo são pessoas que estão sempre agindo, estão sempre atrás dos seus desejos, estão sempre cheias de coragem, de brilho, de magnetismo. Geralmente elas exercem cargos de liderança porque realmente as pessoas admiram muito. Então tudo na vida que tem relação com o calor, com a coragem, com a transformação, afinal de contas o fogo transforma, usamos o fogo na cozinha, por exemplo, para transformar alimentos. Isso é uma alquimia maravilhosa. Então a capacidade de transformar coisas é do fogo. Tudo que está relacionado à determinação, aos desejos, às paixões, tudo que é forte, que vibra, que faz ir para a vida, tudo isso é fogo. Tá? Todos nós temos um pouco de fogo. Muitos de nós têm muito fogo ou muito pouco fogo. Quando a gente tem muito fogo e isso está em desequilíbrio, provavelmente vamos ter comportamentos super impulsivos com consequências geralmente drásticas no futuro. Agressividade, então rompantes de agressividade. E se a gente tem pouco fogo, fica até difícil levantar da cama para fazer alguma coisa, porque não tem desejo. Quando uma pessoa ela tem falta de fogo, para ela fica muito difícil agir na vida, buscar objetivos, e às vezes até falta os objetivos, porque não está com essa conexão com o espírito. Então isso deve ser trabalhado também, né? E daí nesse caso, entrar em contato com o elemento mesmo, com o fogo, com fogueira, ou acendendo velas, fazendo conexão com o próprio espírito, conexão com o seu eu maior. Porque a gente precisa se alimentar do fogo do espírito para ir para a vida. Isso é muito importante a gente entender para que a gente possa se observar, né? Independente de buscar uma ajuda de um mapa, por exemplo, astrológico, que dá um pouco essa ideia, outras práticas. Mas se a gente olhar para a gente e entender como que a gente funciona, como é que tá essa coisa dos meus desejos na vida, eu tô agindo, eu tenho coragem para ir atrás, eu brilho quando eu tô vivendo e tô indo atrás das minhas coisas, eu tenho determinação. Então já dá para ter uma ideia se tem fogo aí ou se tá faltando fogo. Se tiver faltando fogo, é muito possível fortalecer esse elemento também, né? É um caminho. Mas primeiro tem que entender o que está faltando para depois ir buscar. A conexão espiritual é do elemento fogo também. Por isso o fogo fala do campo espiritual da pessoa. Uma pessoa, ela tem um campo espiritual, ela tem um campo emocional, ela tem um campo mental, ela tem um campo físico. O elemento fogo está ligado à conexão espiritual, que é realmente de onde vem ali os desejos mais importantes de alma. E não os desafios aí do ego, de apego, de paixões que não tem a ver com esse desejo de alma. Aqui eu tô falando de desejo de alma. Dentro da astrologia, como eu disse, que é um caminho de conhecimento, né? Existem os 12 signos que são divididos ali em grupos dos elementos. Temos os signos de fogo, que são os signos que carregam toda a energia que na prática traz o que eu falei. Então, nós temos Áries, nós temos Leão e nós temos Sagitário. São fogos diferentes, mas isso é assunto da astrologia, mas em comum todos eles carregam esse potencial do fogo, que vai trazer características na personalidade, que vai trazer características no modo de agir, que vai trazer características no modo de trabalhar e assim vai. Então vamos falar agora do ar. O ar, ele é um elemento de expansão, primeiro, né? Ele está relacionado ao nosso campo mental. Então, quando a gente fala de ar, nós estamos falando das coisas relacionadas ao campo mental. E aí estamos falando de uma energia que está relacionada com os pensamentos, com a lógica, com o estudo, com o conhecimento. Está relacionado às trocas,
a comunicação. Então, a comunicação, ela é toda regida pela energia do ar, certo? A comunicação, tanto falada quanto escrita, todas as interações sociais, tudo isso é regido pelo elemento ar. Quando a pessoa tem muito ar, ela é uma pessoa que está sempre buscando informações, porque isso alimenta ela quer saber, ela quer conhecer, e aí ela quer trocar, entende? Então ela está sempre em busca de compreender as coisas e organizar isso na mente. Então tem um lado bem racional. E ela é uma pessoa de estratégias, porque ela tem a mente tão aguçada, é tanto ar, que então ela é uma pessoa que tem muita clareza de estratégias para conhecer as coisas, para fazer as coisas, para comunicar. Então é muito fácil falar, é muito fácil escrever, é muito fácil se relacionar e trocar. Então o ar, ele vai reger todo o campo mental da pessoa e todas essas características. Ele é um elemento muito como eu disse, de comunicação, mas também da partilha. Então ele gosta de dividir, ele gosta de compartilhar. Isso alimenta. Pessoas que têm muito ar, elas se sentem muito bem quando elas estão fazendo isso. E daí tem uma tendência mesmo de grupos, de estar sempre trocando, e uma necessidade de liberdade para poder ir e vir e conhecer pessoas. As pessoas têm necessidades diferentes também, dependendo de como elas são constituídas. Isso é importante respeitar. E tudo isso eu tô falando porque é para vocês se conhecerem e entenderem que quem vai chegar ali vai trazer uma questão dessa. Com a sensibilidade, a gente já vai vendo como é que estão os elementos na pessoa, o que tá demais, o que tá faltando, e o baralho vai dando uma orientação para organizar isso, para equilibrar. O nosso grande desafio, como eu disse, é ter os 4 elementos equilibrados. E tendo os 4 elementos equilibrados, nós temos saúde, nós temos prosperidade, nós temos tudo aquilo que nós desejamos, né? Porque esses elementos, essas energias divinas estão em equilíbrio. Se a pessoa tem excesso de ar, é muito pensamento, é muita informação, busca informação aqui, estuda isso, estuda aquilo, conversa aqui, conversa com outro. Geralmente ela fica muito dispersa, porque é muita coisa na cabeça, ela tem uma dificuldade grande de realizar tantas ideias e muita ansiedade. Então, muito ar também é prejudicial. Falta foco para essa pessoa, porque ela tem muitas ideias, mas para a gente realizar, precisa haver um recorte de tantas ideias, focar em uma e fazer. Esse é o cuidado que tem que ter aí com o excesso de ar, né? E se falta ar, então existe uma dificuldade de se comunicar, de ter uma organização mental das coisas, né? Olhar para as coisas e organizá-las mentalmente, de criar estratégias. Também a falta é muito complicada, né? A gente precisa estar com o campo mental também muito saudável para poder se organizar, entender o que a gente quer, conhecer o que a gente precisa para trocar. Com o fogo vai para frente para concretizar, e depois a terra também ajuda, e a água. Mas isso a gente vai chegar lá. Para quem tem ar em excesso, tudo que traga ela para o corpo, né? Seja um exercício físico, seja uma massagem, ajuda a equilibrar, porque dá uma baixada na questão mental e traz um pouco para a terra, para o foco, para o enraizamento. Então pode ajudar muito aí na ansiedade. E na astrologia, né, já é um conhecimento bem difundido, mas agora, como vocês estão com outro olhar para os elementos e linkado também a questão do baralho, nós sabemos que os signos regidos pelo ar, por essa energia que traz características, modos de ser, etc., tudo que eu já falei, nós temos Gêmeos, Libra e Aquário. Então, são signos regidos pelo elemento ar. Agora, nós vamos falar da Terra. A Terra, ela está relacionada ao nosso corpo físico. Nós falamos do corpo espiritual no fogo, nós falamos do corpo mental no ar, e agora vamos falar sobre o nosso corpo físico, que tem a relação com o elemento terra. Então, a Terra, ela está relacionada a toda a parte material,
a parte física, que a gente diz física aqui, né? E todas as questões terrenas. Tudo que a gente pode moldar, uma ideia que a gente molda, né, enraiza na realidade e faz ela crescer, ela tá tendo uma interação com a Terra. Então a Terra, ela vai colocar forma nos pensamentos, ela vai enraizar as pessoas para que elas tenham um senso de realidade. Então é muito bom ter muitos desejos e pensamentos, mas a gente precisa aterrar e entender como isso funciona aqui na Terra. E daí a Terra vai dando a praticidade pra gente. Ela traz a ideia da praticidade, a ideia de respeito aos ciclos da natureza e de construindo aos poucos, mas com raízes profundas, porque ela vai trazer estabilidade, a Terra traz estabilidade. E ela traz nutrição, obviamente, né? Então, todos os alimentos que vêm da Terra, se a gente pensar no planeta Terra, que tem tudo para que a gente possa se nutrir, a Terra está relacionada à questão de nutrição também, tá? Então, a todos os processos de lidar com a realidade, a valorizar aos bens, a parte financeira, a como eu dou valor para as coisas, o que eu valorizo, né? O cuidado com o corpo, certo? Então, todos os cuidados com o corpo e com os nossos projetos e com os nossos relacionamentos, a parte de nutrição e de cuidado de tudo, ela é terrena. E é muito importante que se tenha essa energia para que a gente possa realizar. Não adianta a gente ficar só no espiritual, só no mental, se a gente não colocar os pés aqui na terra, que é onde a gente está, e não agir, porque senão nada vai acontecer. Então é preciso se conectar com esse elemento para poder concretizar tudo que você quer. Então não adianta saber que você tem um super potencial para tal coisa, ou você tem um super desejo de fazer uma coisa, se você não se organizar, ter uma rotina, tudo isso é terra. Se organizar, ter uma rotina, ter os objetivos muito claros do que você quer e daí ir seguindo passo a passo. E ela está relacionada também a uma certa lentidão, porque pra gente é lentidão, mas pra natureza é o ritmo perfeito. A gente que quer ir contra o ritmo da natureza. É necessário aterrar. Se você tem um desejo, então se você quer ser uma oraculista de baralho cigano, uma taróloga, ou o que seja, não adianta você saber, nossa, eu tenho muito potencial, porque eu sinto isso, porque eu sinto aquilo, porque eu vejo. Se você não parar pra estudar, seja comigo, seja com outro, pra ir lá, vai ter que pagar o baralho, parte material, é matéria. Para pagar o baralho, você vai ter que trabalhar. Você tem que entrar no jogo terreno. Vai pagar, vai receber seu baralho. Você vai ter que estudar, vai ter que pegar no caderno, vai ter que estudar. Então, isso tudo é terra. Então, ela traz organização, ela traz disciplina, ela fala de rotina, ela fala de concretização, de nutrição de tudo que a gente quer que cresça, e enraizamento para ter senso de realidade. Quando a pessoa quase não tem terra na vida, o que acontece? Ou está com pouca conexão com esse elemento, ela não realiza. Ela pode ser um gênio, mas ela não concretiza. Ela quer fazer as coisas, mas ela não consegue fazer. Ela não consegue, porque ela tá faltando a conexão com esse elemento. Ela não tá conseguindo dar forma. Eu também não posso me esquecer que a terra está relacionado aos sentidos que temos, né? Ao tato, ao paladar, aos cheiros, à audição. Então, as pessoas que têm muita terra, elas são muito sensíveis a esse sentido. Por isso, elas são tão ligadas aos prazeres mesmo do corpo, de toque, de cheiro, de gosto. E daí tem aquela história que quem tem muita terra gosta muito de comer, lógico, porque é muito aguçado isso, né? Dá muito prazer. Então, os prazeres do corpo também são coisas ligadas à terra. E aí a pessoa que não tem esse elemento, ela perde, né? Ela perde a chance de vivenciar essa coisa divina que são todos os nossos sentidos. Mas assim, ninguém tá fadado a viver sem um elemento. Nós temos que ir em busca do que está faltando. Tá bom? A terra, ela constrói, ela dá firmeza, ela molda, ela enraiza. Mas se ela está em excesso numa pessoa, a pessoa fica um pouco como uma pedra. E aí não tem flexibilidade, ela fica teimosa porque moldou daquele jeito, tem que ser daquele jeito,
possessiva, porque construiu e aí aquilo é dela, porque tem um valor muito grande para ela, então apegada, possessiva, ciumenta, muito teimosa, isso tudo é muito terra, é um excesso de terra. Quando a pessoa não tem terra, sempre vai ter um pouco, mas se falta, um exercício muito bom é se conectar com o momento presente, porque aí você não fica lá no pensamento do futuro, do que você quer, do seu desejo, e fazer aquelas meditações que você vai pouco a pouco sentindo o seu corpo, os seus músculos, todas as suas partes, né? O toque no corpo, a massagem, para ter um senso para ter a percepção corporal mesmo, né? E passeios na natureza, sentindo as coisas de fato. Segurando um pouco a ansiedade para se dar de presente a conexão com aqui e agora e com o que a vida física, material está fornecendo, certo? Também, obviamente, a ter os objetivos muito claros para poder buscar. Se tá difícil dar um passinho para conquistar, mas dá um passo de cada vez que aí vai firmando essa terra. E na astrologia, os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio, carregam essa energia da terra. E agora nós vamos falar do elemento água, um elemento tão presente no planeta Terra, tão presente no nosso corpo, né? Assim como no planeta Terra existe uma abundância de água, 70% do planeta Terra é composto por água, um planeta azul. Nosso corpo também, em sua maioria, é composto por água. A água está relacionada ao nosso campo emocional. Quando a gente fala de água, estamos falando do campo emocional, tanto individual quanto de qualquer situação, da parte das emoções. Então a água, ela vai falar de toda a sensibilidade, né? É uma sensibilidade diferente do que eu falei lá na Terra, porque não é uma questão de sentidos do corpo, é uma sensibilidade pela emoção. É perceber a emoção do outro, é perceber a própria emoção, certo? Então a empatia, a compaixão, elas vêm dessa energia da água, do contato com essa energia aquática. A água, ela fala de uma capacidade muito maravilhosa que todos temos que ter de se adaptar. Então, se eu coloco uma água numa taça, ela vai ter o formato de uma taça. Uma água numa bacia, ela vai ter o formato da bacia. Ela se adapta, ela se adapta. E a água, ela tem na natureza, se vocês observarem um caminho de água, ela suavemente ela contorna obstáculos, suavemente ela vai adentrando locais. Então, com muita delicadeza e suavidade, a água penetra. A água vai se expandindo, mas de uma maneira muito mais suave, né? Do que, por exemplo, a ação do fogo, que é muito forte, abrasiva e vai muito rápido. A água, ela realmente tem um movimento mais suave, mais leve. Então, quando falamos de água, estamos falando sim de toda a parte de relacionamento por vínculo emocional, né? De emoções, não por questões mentais, mas vínculos por questão emocional. Estamos falando de qualquer tipo de emoção, dos sentimentos, da capacidade de se adaptar. Estamos falando da capacidade de olhar para o outro e perceber o que ele sente. É claro que água, como na natureza, a água pode ser uma coisa muito profunda, como o fundo do mar, escura, como pode ser uma poça de água muito rasa. Então, é claro que existem sentimentos, emoções que são profundos, mas também existem águas muito rasas, de pouca profundidade. Uma água que não te traz grandes sentimentos, está falando de coisas muito superficiais. Temos que olhar para isso também, né? Que nem toda emoção é tão profunda, nem todo sentimento é super elevado. Olhem para a natureza e entendam, existem tipos de água. Uma pessoa que tem água em excesso é uma pessoa que se afoga, porque ela fica tão no mundo das emoções, ela fica
tão perdida, tão envolvida em suas águas, em suas emoções, porque ela sente muito realmente, é muita emoção, mas ela se perde, ela se afoga. Então é muito natural a depressão em pessoas que têm água em excesso. É muito natural a nostalgia, porque valoriza muito o passado. Afinal de contas, como que a gente deixa marcado o passado na gente? Pelas emoções. Nem sempre as imagens que temos da infância realmente correspondem a como a coisa aconteceu. A imagem ela fica marcada na gente pela emoção. A emoção vai modular essa imagem. Então são pessoas que ficam muito presas ao passado, deprimem muito, ficam vivendo na ilusão, porque é tanta emoção, que aí já não se sabe mais o que é real e o que é ilusório. Então esse é o perigo do desequilíbrio da água. E evidentemente, como vocês podem imaginar, a falta de água vai falar de uma dificuldade de se conectar com a própria emoção e com o outro. Então, às vezes, a pessoa se apresenta como fria, porque ela realmente não está tendo contato com a emoção dela e muito menos com a do outro. Como que ela pode ser fria? Ela só consegue ser fria, ela não tem contato nenhum com as emoções. Não tem compaixão, não tem acesso a essa vibração. Quando a coisa está dessa forma, então todos os trabalho que eu digo é ir à natureza, se banhar no mar, num rio, tomar banhos de ervas, usar óleos essenciais. O óleo essencial ele traz a energia muito forte da água também. Então todo esse trabalho, se a pessoa realmente quiser entrar em contato com a água, é muito positivo, é muito bom. Agora, se a pessoa tem muita água, é muito importante também fazer exercícios físicos, porque aí traz um pouquinho para o corpo, traz um pouquinho para a matéria, enraiza um pouco para entender o que é ilusão, o que não é, né? Filmes de comédia são maravilhosos, porque geralmente a pessoa que tem muita água, ela quer assistir aquele filme que vai deixar ela chorando e, nossa, vai soluçar, ela quer soluçar. Ela quer soluçar, porque ela precisa esbravazar, aquela água precisa sair. Então vai sair no suor, vai sair no olho, vai esbravazar, ela quer drama. Então tenta fazer uma experiência de assistir um filme de comédia, assiste 3 dias um filme de comédia. Vamos ver como é que já vai mudando essa vibração para equilibrar. Porque a ideia não é que ninguém se afogue, né? É que tenha o prazer de nadar em suas águas com equilíbrio, né? O prazer de vivenciar suas emoções com equilíbrio. Na astrologia nós temos 3 signos muito conhecidos que são regidos por água, que é o signo de Câncer, o signo de Escorpião e o signo de Peixes. Bom, eu fiz uma apresentação breve dos 4 elementos, completamente satisfatória para o que precisamos entender dos elementos para consagrar um baralho, para montar uma mesa, para entender as cartas e para fazer o trabalho de autoconhecimento, que é o trabalho que muitos de vocês vão fugir de fazer. Mas eu digo, está fazendo o curso, faça direito, se dê de presente. Então, o exercício para vocês fazerem é que um dia pegue uma página e coloca lá, água. Escreve o que você lembrou da aula, ou que você associou, ou uma imagem sua recorrente que te fez lembrar que talvez você tenha muito desse elemento, ou pouco desse elemento. Faz um relato, né? Conta um pouco a água na minha vida. E aí conta em que momentos que você percebe esse elemento desequilibrado ou em harmonia, as práticas que você faz que te conectam com esse elemento. E aí vai para o próximo, né? Então você faz água, terra, fogo e ar. Você pode começar pelo elemento que é mais fácil para você, pelo elemento que você fala, nossa, eu tenho muito desse elemento. Então você já vai fazer com mais fluidez, a coisa vai andar. Depois os outros, mesmo sendo um desafio, eu digo faça, porque é uma transformação primeira. A gente precisa primeiro cuidar do oraculista, para depois o oraculista entender o que são as energias aqui de tudo, para ele poder olhar para uma pessoa. Então eu espero que você faça esse exercício no seu caderno, um elemento por dia, tá bom? Senão a tendência é fazer tudo rápido, principalmente quem tem muito ar aí, que vai ansiedade, tá fazendo água, já tá pensando no fogo, que já tá pensando na terra. Então não, faz uma coisa de cada vez.
Quem quiser me mandar foto dos cadernos, eu agradeço, porque eu quero muito ver a carinha dos cadernos de todos os alunos. Um beijinho, até a próxima aula.